Olha o quanto isso é grave. Às vezes a gente fala, mas é só uma inclinação da carne, é só algo que, logo eu vou superar, logo vai passar. E se a gente não entrar, irmãos, mergulhar verdadeiramente para se libertar, se livrar dessas obras da carne, isso vai fazer parte do seu dia a dia, da sua rotina. E muitas pessoas, elas estão como escravas, elas estão como refém das obras da carne, né? E isso é muito profundo, aonde a gente pode ver aqui. Eu vou ler com você aqui as 16 obras da carne que o Paulo relata, porém o Senhor me chamou a atenção para o dia de hoje. Claro que todas elas são importantes e devemos estar, irmãos, atentos, porque se qualquer uma delas estivermos praticando, nós não herdaremos o reino dos céus. Aqui, vamos ler? Diz assim, Gálatas 5,16, porém, digo, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a obra da carne é a cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se a um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados por quem, igreja? Pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí começa a lista de 16, vamos ler em voz alta. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e essas coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que cometeis tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Aí o 22 começa a falar do fruto do Espírito, né? Queimava no meu coração, irmãos, no sentido assim, entramos agora no terceiro mês do ano, e muitas são as pessoas que elas estão, vamos dizer assim, patinando, né? Tem tudo para que esse ano seja o melhor ano da sua vida, em todos os aspectos, espiritual, familiar, profissional, em tudo, né? Realização de sonhos, conquistas. Porém, muitas são as pessoas que estão patinando, estão se rendendo, estão deslizando para as obras da carne. E aí eu gostaria muito assim, né, de você fazer uma reflexão, de você olhar para você. Paulo fala, examine, pois, o homem a si mesmo. Quais são as obras da carne que o inimigo quer me dominar? Quais são as obras da carne que o inimigo quer me prender? Porque, irmãos, eu já disse aqui em outra hora, uma das coisas que Paulo mais fazia, né, depois da conversão, era não voltar a ser Saulo, era não voltar a praticar as obras da carne que outra hora ele praticava. Você vê, irmãos, que muitas são as pessoas, é claro que, né, eu coloco aqui muitas, mas é um número grande mesmo, de pessoas que, quando então se converte, eu acredito que a verdadeira conversão, se a gente for pegar nesse mérito aqui, né, ela convertida verdadeiramente, uma vez convertida, ela vai viver convertida para sempre. Mas é uma forma de expressar que a gente fala, né? A pessoa, ela se converte, ela fica um tempo na igreja, de repente, irmãos, ela não tem aquela vida no altar de oração, buscando, e aí o que acontece? Ela vai se esfriando, o amor, a chama vai se apagando, e de repente, quantas são as pessoas que dentro da igreja, elas começam a praticar as mesmas obras da carne que outra hora lá atrás, né, ainda na velha criatura, ela praticava. É um grande número de pessoas que infelizmente acabam, irmãos, dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, né, na prática religiosa, muitas pessoas que estão rendidas para isso aqui, né, e que a gente precisa abrir os nossos olhos urgentemente. A gente precisa, irmãos, atentar que se queremos herdar o reino de Deus, nós não podemos viver com a nossa vida inclinada, voltada para a carnalidade, para as obras da carne. Esses dias eu falava que as obras da carne também irmãos, a vontade do eu, né? Eu quero, eu vou fazer assim, vai ser do meu jeito. É onde tudo começa, onde tudo inicia, né? Ali um lugarzinho que o diabo precisa para então destruir a vida da pessoa. Então que você possa refletir, que você possa analisar e ver, né, se você tem pendido por um lado. Às vezes você diz assim, olha, eu não tenho praticado, mas
isso tem me despertado, tem me chamado a atenção, e eu tenho visto que se eu não quebrar, né, vínculos ou contato, se eu não quebrar convivência, se não cortar certas amizades, certas, né, convivências, por isso que a gente vê, irmãos, né, uma das coisas que a Bíblia relata, que são as pequenas raposinhas que traz destruição. Começa, irmãos, coisa mínima. Veja que muitas são as pessoas, elas não entendem que quando o diabo, o inimigo, ele concretiza uma obra, quando ele faz um feito na vida de uma pessoa, não faz da noite para o dia. Ele vem minando, ele vem aos poucos, fazendo com que a pessoa seja envolvida. Aí de repente, então, né, a pessoa fala assim: nossa, aconteceu isso, mas não foi agora. Isso já tem acontecido já há muito tempo, e o inimigo tem usado, né, de situações para envolver a pessoa, deixar ela distraída, e aí quando ela menos, né, abre os olhos, ela menos espera, ela fala assim: nossa, caí, fracassei, né, tropecei, mas não foi agora. A gente vê, irmãos, uma vida financeira não se destrói da noite para o dia. Uma vida conjugal não se acaba da noite para o dia. Uma saúde, irmãos, a pessoa não fica doente da noite para o dia, né? Ou seja, aos poucos vai acontecendo. E por falta de vigilância, por falta de atenção, por falta de cuidados, o inimigo só vai cercando, ele só vai, né, aos poucos, encurralando a pessoa. E quando a pessoa, então, ela tenta, se ela não tiver, irmãos, voltada para Deus verdadeiramente, ela acaba sendo envolvida. Então também a mesma coisa com as obras da carne. Estamos em Cristo, a nossa luta ela é diária, todos os dias. Irmãos, quando nós aceitamos o Senhor como, né, Jesus para ser o Senhor da nossa vida, nós temos que entender que a renúncia não foi só lá na aceitação. A renúncia ela é diariamente. Todos os dias nós temos que renunciar às nossas vontades, né, aos nossos desejos. A gente tem que deixar abrir mão, irmãos, daquilo que nós queremos, para então viver aquilo que Deus quer para nós. O Paulo fala isso, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: eu renunciei o meu eu, a minha vontade, eu renunciei o meu querer para estar de acordo com o que o Senhor tem para a minha vida. Amém, irmãos? Então, volta a ler aqui comigo só a parte final do versículo 21. Não é para assustar ninguém, mas é uma declaração que nós temos que ter no coração. Os quais que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quer ir para o céu? Então, irmãos, não viva inclinado, voltado para as obras da carne. A lista está aqui, fiz questão de numerar, são 16, né, que Paulo relata aqui aos Gálatas, e serve para mim, para você nos dias de hoje. Nós precisamos ter muita atenção com todas elas. E diante dessa palavra inicial, eu perguntava a Deus: Senhor, qual dessas o Senhor quer nos mostrar no dia de hoje? E olha que, irmãos, eu meditei da primeira, a segunda, fui até a última, uma por uma, com atenção, busquei versículos ali, coloquei diante de Deus, e o Senhor então colocou ao meu coração para aqui despertar, mostrar para a igreja, para falar sobre a ira. Veja que a ira, vem aí no versículo 20, ela está então nomeada como as obras da carne, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações e iras, pelejas, dissensões e heresias. Então, já temos aqui o início, né? Lutar contra as obras da carne. E agora vamos focar na obra da carne chamada ira. Você sabe, irmãos, qual é o significado real de ira? Irá. A gente muito sabe, até decoramos aquele versículo: irai-vos, mas não pequeis. Isso aqui eu acredito que está, né, no ensino, desde da criança, o adolescente, o mais maduro já sabe, né, o crente já sabe: irai-vos, mas não pequeis. Mas o que é ira para você? O que é irar? A ira é uma emoção forte de raiva, ressentimento, indignação. Irmãos, essa ira ela é causada, né, na vida da pessoa quando então logo ela percebe uma obra de injustiça. Quando alguém ela é injustiçado, logo, né, vem essa forte raiva e deixa a pessoa irada. Não só injustiçada, como aquele sentimento de eu fui ofendido, ou eu fui ameaçado. Logo vai se despertar a ira na vida da pessoa. O inimigo, ele vai, irmãos, usar alguém para nos aborrecer, e assim nós vamos se sentir irado, né? Quando então nós estamos aborrecidos por aquela pessoa, quando nós estamos sendo injustiçados por aquela pessoa, quando aquela pessoa ela está nos ofendendo, nos ameaçando, logo vem então, né, a situação aqui que deixa muitas pessoas iradas. Agora, igreja, eu quero aqui fazer uma pergunta, claro, não precisa responder em voz alta, mas responda para você mesmo. Você se ira facilmente? Você se ira constantemente? São duas perguntas.
Qualquer coisinha tem deixado você irado? Porque uma coisa é, irmãos, como o versículo aqui que citamos, irai-vos não pequeis. Uma hora ou outra, né, vamos dizer assim, o inimigo vai colocar algo para nos entristecer. A gente tem que entender que quando a Bíblia fala irai-vos e não pecais, a ira pode até vir, mas eu não vou deixar que ela se torne um pecado na minha vida. Não vou deixar que essa ira ela venha me dominar, me controlar, né? Então, olha só, igreja. Agora a questão é, eu tenho me irado facilmente? Qualquer coisinha, irmãos, deixa você irado, né? Falava, a ira é um sentimento forte, né? A emoção forte de raiva. Qualquer coisinha tem deixado você com raiva? Coisas que outra hora você olhava para aquilo que estava acontecendo e você falava, não, isso aqui não me incomoda. E se agora está te incomodando, irmãos, veja que o inimigo ele quer passar rasteira em você nessa obra da carne para que você seja refém dela. Porque a tentativa do inimigo é manter eu e você irado para que a gente peque contra Deus, e pecando contra Deus, nós lemos aqui, nós não vamos herdar o reino de Deus. Sobre essa primeira pergunta, irmãos, faça uma reflexão. Eu estou me irando facilmente? Outra hora você, irmãos, né, não se irava facilmente, e agora você tem se irado facilmente? E Deus até falava ao meu coração ontem, irmãos, numa reflexão, Senhor, entramos no terceiro mês, né? E aí Deus falava ao meu coração, quantas pessoas nesses 2 meses se iraram tanto? Faça uma reflexão, não conheço o seu dia a dia. Eu acredito aqui, irmãos, que quando Deus fala, Ele testifica, e pode o Espírito Santo estar aí testificando ao teu coração. Faça uma reflexão, tenta lembrar aqui rapidinho, nesses 2 meses, não vai longe não estou dizendo o ano passado não, os anos que se passaram, nesses 2 meses, janeiro, fevereiro, veja, irmãos, o quanto você se irou facilmente, o quanto o inimigo, irmãos, deixou você com raiva, situações que outra hora, em outro tempo, em outros anos, você não se irava, e agora nesses 2 meses, como diz, né, o pavio ficou curto, você se estourou, você perdeu o domínio próprio, o controle, né? Logo vem aquela fúria, aquela ira, aquela raiva, aquela indignação. Eu acredito, irmãos, que o Senhor não lança uma palavra por acaso. Eu sei que essa palavra, ela serve para mim, para você, para, né, muitos que também está aqui sendo gravado e na internet alcança várias outras pessoas. Muitas pessoas, irmãos, estão deslizando já no começo do ano por causa da ira, por causa da indignação. A outra pergunta que eu fiz, eu quero também aqui refletir com vocês, essa ira é constante? Porque uma coisa é você irar, outra coisa, irmãos, você todo dia se irar com alguma coisa, ou toda semana, né? Tem gente, irmãos, que todo dia ela se ira, todo dia ela fica indignada, revoltada, com raiva, é com pessoas no trabalho, é em casa, é no casamento, é com filhos, é com gente da igreja, é com vizinho, é com parente, é com sogra, é com pai, constantemente. Você tem se irado constantemente? Então faça essa reflexão, veja, irmãos, que o que o inimigo tem feito, ele tem alcançado, né, o objetivo de nos atingir, de fazer com que a gente acabe então, né, se perdendo nessa caminhada. Eu vou pedir na tela ser rapidinho aqui, por favor, que daí a gente não precisa ir na Bíblia, mas se você puder marcar aí, eu tenho vários versículos aqui para a gente mencionar. O primeiro, né, aqui a gente vê, irmãos, que Paulo está dizendo, Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se põe, né, sobre só a vossa ira. A ira pode vir, mas não deixa ela se tornar um pecado na sua vida, não deixa ela te dominar, tá? Salmo 37:8, irmãos, não deixe a ira em seu coração. Está escrito assim, deixa a ira e abandona o furor. E agora, não te indignes para fazer o mal. Então devemos deixar a ira, porque não é coisa boa. Mateus 5:22, está escrito assim, eu porém vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raça será réu do sinédrio, e qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Aqui a gente vê, irmãos, que não devemos, né, nos irar contra o nosso irmão. Provérbios 15:1 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o que, a igreja? A ira. Povo de Deus, isso aqui a gente tem que tomar cuidado para os dois lados. A gente está sendo irado por palavras duras que está nos atingindo,
né? É o primeiro lado. Agora o segundo lado, irmãos, eu tenho usado palavras duras para irar alguém também? Porque não é só olhar para a gente não, né? Mas a pessoa está me ferindo com palavras pesadas, torpe, palavrão, ofensas, né? E aí tem me deixado irado. Cuidado, então guarda o coração, não deixe que essa ira, essa palavra dura, né, venha estar te atingindo. E também é válido, irmãos, não use de palavras duras, né, para machucar, ferir, para ofender as pessoas, porque isso você vai estar provocando na vida dela o quê? A ira, né? A raiva, a indignação. Então veja que, mas a palavra dura suscita a ira, né? Desperta a ira na vida das pessoas. Então é uma palavra que tem que ver os dois lados, não só o receber, mas também, irmãos, o lado de provocar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Salmo 4:4. Salmos 4:4. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, calai-vos. Amém. Então veja aqui que muitas vezes a gente olha para a razão, né? Eu tenho razão de se irar, né? Onde a pessoa ela acaba falando assim, mas eu estou da razão, a pessoa me deixou irada, indignada, eu estou certo. Cuidado, irmãos, tem muitas pessoas que estão falhando nesse ponto. Por achar que tem razão, por achar que está certo, ela tem deixado a ira, então, né, dominar o seu coração. Eu quero dizer para você, irmãos, independente se temos razão ou não, é importante lembrar que a ira vai me impedir de herdar o reino dos céus. Se eu tenho razão ou não, se eu estiver inclinado para a obra da carne, chamada ira, eu não vou para o céu. Eu não vou, irmãos, morar com Deus no reino dos céus. É o reino de Deus. Então eu tenho que deixar essa questão se estou certo ou se eu estou errado, né? Eu preciso entender, independente se eu tenho razão ou não, eu não vou viver irado. Eu não vou viver dominado pela ira. Eu não vou viver controlado pela ira, né? Então nós temos que passar adiante, né? Não deixar que o inimigo venha ganhar lugar no nosso coração, entristecendo, né, a nossa vida, irmãos, por causa disso. Porque o inimigo tem fisgado muito o coração nesse requisito também. Provérbios 19:19. Provérbios 19:19. Diz assim: o homem de grande ira tem de sofrer o que, igreja? Dano. Porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Eu não sei se você consegue enxergar isso. Quando eu li isso aqui ontem, irmãos, eu entendi que a ira traz consequência. Danos é consequência. O homem de grande ira tem de sofrer o quê? Consequências, danos. Como assim? Olha um exemplo bem fácil aqui. Eu acredito que muita gente já passou por isso ou viu alguém passar. Quando a pessoa ela fica com raiva, irada, irmãos, eu vou pegar aqui, já entendeu, né? Faz o quê? Joga objetos, quebra copo, prato, quebra vidro, quebra carro, não quebra ou quebra? É danos. A pessoa irada, ela sofre danos, prejuízo. Ela tem, irmãos, né, prejuízo, ela tem consequências. Quantas pessoas iradas que já quebrou tanta coisa, né? Na hora da raiva, na hora ali da indignação. Não importa o que está na frente, pega o celular, TV, e vai, olha aí, a palavra, o homem irado, de grande ira, tem a sofrer a consequência de danos. Ela vai ter sempre prejuízo na sua vida. Então uma das coisas que a ira traz para as pessoas são prejuízos, são danos, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Depois eu falo um pouco mais sobre as consequências da ira. Vamos outro aqui, versículo, Tiago capítulo 1, do 19 ao 21. Sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Veja que o versículo 20 está dizendo assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Acho que ficou bem claro aqui na igreja. Na ira, Deus não faz justiça. Aí a gente quer fazer o que, igreja? Justiça com a própria mão. E aí a gente vai sair, irmãos, do plano de Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Então veja aqui, olha só como que a ira ela é uma situação que a gente fica, né, até mesmo sem Deus fazer algo por nós. O homem irado, ele não é justiça, Deus não justifica, Deus não faz justiça, né? Porque está bem claro aí o versículo 20, que na ira do homem, Deus não opera a justiça, Deus vai ficar na dele.
aí você vai querer fazer justiça com a própria mão e não vai dar certo, né? Tentar resolver sozinho as coisas, irmãos, não vai dar certo. Deixa sempre tudo na mão de Deus, confia no Senhor e Ele vai resolver por nós aquilo que precisa Ele fazer, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. 21. Pelo que rejeitamos toda a imundícia, o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Amém. Então está aí a declaração, né, do apóstolo Tiago, que na ira do homem, Deus não opera justiça. Agora, igreja, se você puder, principalmente guardar no coração, eu vejo essas 3 lições que eu vou aqui deixar aqui, como assim, muito importante também, que nós não podemos deixar passar por despercebido. O que provoca a ira? Eu vou falar de 3 coisas aqui, mas é importante você fazer uma análise, né, tirar as suas próprias conclusões. O que eu posso falar aqui dessas 3 lições, e é claro que existem muitas outras, né, mas talvez para você não é isso que tem te deixado irado. Por isso que eu estou perguntando aqui, o que te provoca a ira? Você sabe, irmãos, o que te provoca a ira? O que te deixa irado? Porque descobrir as razões da ira é muito importante, porque, irmãos, você então vai saber se posicionar. E isso vai ser então possível você prever e antecipar para não ser surpreendido. Então tem que, Senhor, é essa situação aqui que tem me deixado irado. Então você vai auto se defender, você auto vai se preparar, se antecipar para não ser surpreendido por aquilo que está então te deixando irado. Então é muito importante, irmãos, você saber o que te deixa irado, o que provoca, né, a ira em você. Amém? Com base na palavra eu tenho aqui 3 respostas. Provérbios 22, 24. Provérbios 22, 24. Muda a tradução, por favor. Já dá para entender, né? Não acompanheis. Fala de companhia. Não se torne amigo de quem vive de mau humor, irado, né? Nem ande em companhia de pessoas iradas e grosseiras. Entendeu, igreja? Diga comigo, más influência. As más influências, irmãos, têm provocado a ira na vida das pessoas. Não se torne amigo. Não fique com as más influências, né, de pessoas iradas. Você já viu, irmãos, que quando você está em um ambiente de paz, você pode estar até agitado, mas se você entra num ambiente de paz, o teu coração logo se enche de paz. Você pode estar em paz, mas se você entra num ambiente de ira, um ambiente pesado, logo seu coração pesa, fecha. Logo seu coração também vai se irar, né? É influência. O ambiente influencia, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente, irmãos, fala assim, não tem nada a ver, mas faz toda a diferença. Chega num ambiente, numa casa pesada para você ver, aquele clima pesado, triste, como se fosse, né, ali estava o peso, 1 tonelada, logo você vai, que clima pesado, você percebe, é algo, né, que é perceptível. Então, aqui a gente vê que o conselho bíblico é não andar com pessoas iradas, porque a ira daquela pessoa vai, irmãos, te influenciar. A ira daquela pessoa, como eu disse lá no começo, irmãos, não é da noite para o dia, não. Aos poucos, né? Tem dia que você vai falar, não, isso aqui eu não vou deixar entrar no meu coração. De repente, outro dia, outro mês, outro ano, outro tempo, aquelas, né, convivência vai, irmãos, vai minando, vai entrando, quando você menos percebe, já entrou, você está irado. Você está cheio de indignação, com raiva no coração, porque as más companhias então te corromperam, né? Então eu vejo que o que provoca a ira é as más influências. As más influências. Uma pessoa com má influência pode provocar a ira, trazendo vários problemas para a vida desta pessoa. Amém? Segundo resposta, Provérbios 25, verso 23. O vento norte afuenta a chuva e a língua fingida, a face irada. Muda a tradução? Já deu para ver, né? A língua fingida. Como o vento norte traz a chuva, assim uma resposta atrevida sempre deixa uma pessoa com raiva. Segunda lição, fingimento. O fingimento, irmãos, veja que tem provocado a ira nas pessoas. Se você convive com pessoas fingidas, né, pessoas falsas, pessoas, aí ia falar atravessada, muda a tradução, outra tradução acho que ficou mais pontual. A pessoa, a língua fingida provoca o que, igreja? O olhar irado, né? Então é muito triste conviver com pessoas fingidas, né? E muitos não conseguem controlar a sua ira diante disso.
cuidado, as pessoas fingidas vão estar te deixando irado também. Provérbios 11, 23. Más influências, fingimento, e agora Provérbios 11, 23. As ambições dos justos resultam em bem para muitos, a esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Muda a tradução? O desejo do justo resulta em bem, mas a esperança dos ímpios em ira. Terceira aqui, irmãos, foi nomeada como impaciência. A pessoa causa ira por causa de convívios de quem é impaciente. O justo tem a expectativa de uma recompensa, né? Enquanto os perversos só podem esperar o juízo. Veja só, igreja, pessoa impaciente, pessoa que quer tudo naquela hora, não deixa para depois, não deixa para amanhã, ela quer tudo, né, instantemente. É uma pessoa impaciente, e logo essa impaciência ela vai acabar te deixando irado, né? Então tá aqui, igreja, as más influências, fingimento e impaciência. Será que, irmãos, isso não tem, né, no seu convívio não tem te atingido? Pessoas que agem desta maneira? E você então se vê hoje irado, você se vê hoje indignado, com a raiva forte aí no coração por causa, né, dessas situações, influências, as más influências, fingimento e paciência. Amém. E as consequências? Você sabe quais são as consequências da ira? A gente falou agora há pouco, eu já antecipei, que uma delas é os danos, né? A pessoa ela tem prejuízo, ela quer descontar a raiva dela quebrando objetos. Foi o primeiro lá. Agora, igreja, a segunda consequência aqui é Provérbios 14, 17. A consequência de uma pessoa irada é que, olha aí, quem é irado faz o quê? Tolices. Tem tradição que fala loucuras. E é essa a consequência. Aí, quem se irrita comete loucuras. E aquele que tem más intenções será odiado. O que é loucura, irmãos? É aquela pessoa que ela não consegue pensar direito, ela faz sempre besteira, né? Loucura, ela faz coisas que ela mesma, nossa, eu fiz isso, né? Nem ela acredita o que ela fez, mas ela fez na hora da ira, da raiva, né? da indignação. Então a consequência é fazer loucura, é fazer coisas que você, irmãos, faz sem pensar, e você então logo fala, nossa, eu fiz besteira, fiz loucura, né? Fiz o que não devia. É a consequência da ira. Provérbios 15, 18. Para quem está marcando aí, né? Também são as três consequências: danos, loucuras e agora contendas. Quem se ira facilmente provoca discórdia. Tá, discórdia aí, mas é contenda. O que é contenda, igreja? É briga, né? A pessoa irada, ela vai provocar o quê? É briga. Ela vai estar sempre brigando. Ela vai estar sempre metida aí com contendas. Então a pessoa irada, irmãos, ela está sempre procurando confusão. Ela está sempre fazendo confusão. Você vê que, irmãos, não sei se você já deparou, tem gente que faz confusão em todos os lugares que ela vai. Ela vai na casa da sogra, faz confusão. Ela vai no vizinho, tem confusão. Ela vai no trabalho, tem confusão. Na igreja, ela faz confusão, né? Ela está estudando, confusão. Ela vai no mercado, ela faz ali uma confusão. É porque o coração está irado. A consequência é confusão, é contenda, é brigas. E olha, muitas são as pessoas que estão dominadas para esse lado. Já estamos terminando, tá? Vamos ler novamente aí. Quem se ira facilmente provoca discórdia, brigas, né? Mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos, né? Então que a gente possa tomar muito cuidado, porque, irmãos, as consequências são terríveis, né? E a gente não pode se perder jamais. Agora, para a gente finalizar, como lidar com a ira? Você sabe como lidar? Como se comportar com a ira? Para quem está marcando, primeiro, irmãos, a gente precisa reconhecer. Se não tiver reconhecimento, se não tiver aquilo que Jesus nos ensina, humildade, Jesus fala, irmãos, tem que ser, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem que ser humilde, tem que ter humildade para poder reconhecer. Então a primeira coisa, para lidar com a ira, eu quero vencer a ira, o que eu faço? Primeiro eu tenho que reconhecer, eu sou irado. Eu vivo, né, debaixo da ira, eu vivo debaixo da situação que a carne está me controlando. Então, primeira coisa para a pessoa sair disso, irmãos, é ela reconhecer que ela está refém da ira. Então, reconhecendo. Depois, a pessoa ela precisa, irmãos, procurar se controlar, não deixar que ninguém se controle, né? Mas você dá aquela segurada. Você vai ver situações, você vai ouvir coisas
que você precisa o que, igreja? Se controlar. Não, vou dar uma segurada aqui para não deixar acontecer coisas piores. Como referência aqui, Mateus 6, versos 14 e 15, o perdão, perdoar também, irmãos, é a lição para lidar com a ira. Porque se perdoarem aos outros as ofensas, a ira deles, também o vosso Pai que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoares aos outros o quê? As ofensas, as iras deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Agora, igreja, uma coisa que eu até falei no domingo passado, sobre a sabedoria, estávamos falando de Provérbios, eu posso aqui orientar você, até mostrando aqui um versículo em Provérbios 29, 8, que todos nós precisamos, para lidar com a ira, é buscar sabedoria. O homem escarnecedor abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a pessoa sábia também ela se ira, mas ela se contém, ela se segura para não reagir de forma errada. Então veja só, mas os sábios eles desviam da ira. A ira vem, mas eu vou me desviar dela, eu vou fugir dela, eu vou sair dela. Isso é o que, igreja? Sabedoria. Você vê uma situação que está te provocando para te deixar irado, desvia disso. Seja sábio. Tenha sabedoria, busque sabedoria. Coloca o verso 11, por favor, ainda do capítulo 29. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Muda aí, por favor, a tradução. Então veja que o tolo, irmãos, ele vai expor, vai colocar toda a sua ira, mas o sábio ele vai estar fugindo da ira, ele vai deixar de lado, não vai deixar que a ira ela venha. Coloca a viva, por favor. A ira venha te dominar, não deixe, tenha sabedoria. Um tolo expande a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. O tolo explode em gritos quando está furioso, mas o homem de bom senso controla as suas reações. Amém. Outra coisa, igreja, que a gente pode concluir aqui, tem certas situações que é melhor deixar passar, deixa passar, não pega, não se prenda naquilo não, principalmente quando se trata com crente, porque eu chego a uma conclusão, irmãos, que a ira na vida do crente tem prazo de validade. Se a pessoa é crente mesmo, ela vai estar em oração, logo aquela ira vai passar, não vai ficar ali para sempre. Então eu vou mirar com crente, eu vou mirar com qualquer outra pessoa, Eu estou falando aqui crente porque a gente tem que entender que na vida do crente a ira tem um prazo de validade, tem um prazo ali de validação, não vai ficar para sempre essa ira não. Na vida do cristão é diferente, Ora, busca, limpa o coração, purifica e vida que segue, tá? Aí, irmãos, um conselho também que a gente pode deixar aqui: não fale nada na hora da raiva, na hora do furor, na hora da indignação. Tem gente que quer falar e ela fica mais irada ainda. Ela perde o domínio, o controle quando ela está ali falando. Não fale nada na hora da raiva. Fale depois, que quando você estiver calmo, quando os ânimos já não estão mais exaltados, aí você vai falar, aí você vai se posicionar, aí você vai ter uma atitude. Mas ter atitude na hora da raiva, falar na hora da raiva, irmãos, é dar munição para o diabo. Então na hora da raiva, se cala, vai diante de Deus, porque senão a gente vai sempre ser dominado pelo inimigo. Marcaria, irmãos, como lidar com a ira? Reconhecer, controlar, não deixar ser controlado, perdoar, buscar sabedoria, deixar passar certas situações, tem que deixar passar, e na hora da raiva, da ira, não falar nada naquele momento de cabeça quente. Então essas coisas que vai fazer com que a gente vença a ira e glorifique a Deus. Amém? Então as nossas inclinações sempre proporcionam as derrotas, acusações, frustrações e medo. Por isso que muitas pessoas, irmãos, que nesses 2 meses iniciais, elas estão frustradas, estão com medo, elas estão ali sendo derrotadas em algumas áreas, porque as inclinações da carne, a ira, tem dominado a vida dela. E eu acredito, irmãos, que esse ensino não foi por acaso não. Eu fui diante de Deus, falei: Senhor, o que tem atrapalhado muita gente nesses 2 primeiros meses? Se a gente, irmãos, não rever, não se acertar agora,
a tendência é você continuar o ano fracassando, continuar o ano cheio de frustrações, cheio de medo, e você não quer isso. E Deus hoje te mostrou, como também nos apontou aqui, que nós precisamos tirar da nossa vida, do nosso coração, a ação da ira que tem tentado nos controlar. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Vamos orar então? Fique em pé, por favor. Deus abençoe você da internet, do YouTube, Facebook, as redes sociais. Compartilhe, certamente essa mensagem vai alcançar o coração de outras pessoas.